Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E eu lembro a você que, além das nossas redes sociais, você nos acompanha também na Rádio Mais RJ. No programa de hoje, eu recebo aqui para um bate-papo o secretário de Educação de São João da Barra, Daniel Damasceno, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Daniel. Obrigado, Arnaldo. Obrigado pelo convite. Daniel, vamos falar sobre o seu retorno à Secretaria de Educação de São João da Barra, né? Você já foi secretário em outras oportunidades, falou outras porque teve que sair no período eleitoral lá de 2020, depois retornar em 2021, Sim. e agora volta ao comando, 4 meses praticamente, que você voltou à Secretaria de Educação. Sim. Quais as diferenças das primeiras passagens para agora? É interessante, né? Primeiro, boa tarde. Agradecer pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você, com o seu público. Saudar aí a população sanjoanense, em especial os profissionais da educação, a comunidade, os pais, famílias, alunos. E eu até brinco assim com os colegas, com a equipe, né? Que o novo secretário é uma velha novidade, porque já teve por aí e agora está voltando. É uma mistura de sentimentos, porque ao mesmo tempo em que eu conheço bem a rede, né, a gente precisa ter a humildade e o reconhecimento de que as coisas são muito dinâmicas. Então, em 3 anos numa rede educacional acontece muita coisa, criam-se muitas demandas. Há também um componente de que grande parte da equipe que eu encontrei é a equipe com quem eu trabalhei, alguns são novos, então a gente vem fazendo, como sempre, um trabalho de escuta, de observação, e posso te adiantar que, nesse momento, existem 2 trabalhos em andamento. O trabalho de condução do ano letivo 2025 e o trabalho de planejamento do ano letivo 2026. Isso já é esperado mesmo sem a mudança de secretário, porque você precisa executar e planejar. Quando muda o secretário, então, é uma coisa mais pertinente ainda. Então tem sim muita coisa já conhecida, muitas realidades, muitos colegas, mas também me inteirando de muitas coisas que eu não conhecia e que foi feito nesse tempo. Você foi secretário, Daniel, no período mais delicado da nossa história enquanto seres vivos aqui Sim. ainda, né? Sim. Ainda nessa passagem, que Sim. foi o período da pandemia, que vivemos ali entre 2020, 2022, 21, 22, quando Sim. termina ali a pandemia. Sim. E todo mundo da educação que a gente conversa diz que houve claramente uma migração muito alta de alunos da rede privada para a rede pública nesse período por diversos motivos. Esse impacto você sentiu lá atrás e isso perdura até hoje ou já houve um movimento contrário depois desse período de retomada econômica? Sim, foi um impacto sentido. Né? É desnecessário dizer o quanto a pandemia impactou as nossas vidas e, entre essas esferas, a econômica. Então a gente teve um êxodo, né, para uma migração, assim dizer, para a rede pública. Foi um dos desafios, né? Mas desde que estou nesse tempo todo, a rede só cresce. Você dificilmente tem um decréscimo de alunos. Então a gente já está, de certa forma, acostumado com isso, em partes por conta como é que eu vou dizer? Da representação que São João da Barra tem, né? Eu costumo dizer, Arnaldo, que toda análise é relacional. Então você precisa relacionar com alguma coisa. É lógico que a nossa educação ela não é perfeita, ela tem muito espaço para crescimento, aperfeiçoamento, mas existem muitas potências na rede pública municipal de São João da Barra. E muitas vezes as pessoas que têm essa possibilidade de estabelecer relação, que já moraram em outro lugar ou já trabalharam em outro lugar, conseguem perceber isso com mais clareza. Então, em momentos pré-pandemia, de presencialidade, em que a gente começou a emplacar alguns projetos e firmar algumas condições, o próprio atendimento de educação especial, a gente já sentia essa migração das escolas particulares para a rede pública. Então, é algo que eu diria ser até rotineiro. Para você ter uma ideia, você mencionou aí que tem 4 meses que eu voltei. Quando eu fui nomeado, a rede tinha 8.220 alunos. Hoje já tem 8.440 em 4 meses. Né? Então é um crescimento contínuo mesmo em momentos de presencialidade.
Agora, o crescimento da rede, ele vai demandar também o crescimento da estrutura do município, da própria Secretaria de Educação, para atendimento a essa realidade. E aí eu vou ter que legislar quase que em causa própria aqui. Tem uma realidade na minha casa, por exemplo. Minha mãe é diretora de uma escola que hoje funciona em container, porque ainda não tem um prédio próprio lá em Atafona. Essa realidade da minha mãe, da escola que a minha mãe é diretora, não é uma realidade única também. Não. Existem outras escolas que demandam uma ampliação de espaço. Sim. Qual o planejamento nesse sentido, não só falando de Atafona especificamente, mas da rede municipal como um todo de crescimento de estrutura para os próximos anos? Esse é um ponto importante, é uma pergunta valiosa, porque quando eu entrei em 2018, enquanto secretário, nós já tínhamos essa necessidade de melhoria estrutural. Muitas coisas foram feitas em termos de reforma, outras coisas foram feitas também em termos de criação de novas escolas. Nós tivemos 2 escolas modelo construídas, né, em Mato Escuro e uma em Gruçaí. Então já existia essa necessidade. Eu retorno, encontro essa necessidade ainda existente, mesmo com os avanços que eu aqui citei. E hoje o planejamento é básico e metódico. Você precisa percorrer todas as 38 unidades, fazer um levantamento estrutural, estabelecer serviços e preços de cada uma, criar uma lista de prioridades e ir abrindo as licitações. Infelizmente, a gente não consegue reformar as 38 do dia para a noite, até porque a gente não pode parar o ano letivo. As pessoas têm questionado muito, né, a situação dos containers, mas é preciso pensar em como dar continuidade ao ano letivo. A educação é um direito constitucional, ela não pode parar. Você citou aí a sua mãe, dentro da sua casa você conhece bem as necessidades de ter uma estrutura decente, mas a pergunta que se coloca é onde os alunos estudam enquanto você faz as reformas. Então, em Atafona especificamente, o terreno já está em vias de aquisição para que a gente construa uma escola modelo como a gente tem em Gruçaí e em Mato Escuro. E aí isso vai se aplicar para a rede toda. No caso de Atafona é um caso mais simbólico, mais específico, porque é uma construção de uma unidade, mas a gente tem um planejamento para algum tipo de melhoria nas 38 escolas e utilizando esse paliativo de atender os estudantes em outro espaço. É um espaço climatizado, né, refrigeração. Não é uma escola, não é o ideal, mas é um espaço que traz um mínimo de dignidade para a gente continuar o espaço letivo, né, o cronograma letivo. Quem conhece São João da Barra e conhece a rede, sabe que lá atrás, por muito, muito tempo, quando a gente precisava reformar, a gente optava por anexos. Alugava prédios residenciais, aí tinha que fazer uma adaptação. Não era também uma escola. Então, assim, para fazer melhoria estrutural, você precisa isolar as crianças e jovens do local por uma questão de segurança. Mas o acesso à educação não pode parar. Então, um dos questionamentos que a gente escuta muito, né, é o dos containers, mas precisa ter proposição também. Como é que faz? Como é que faz obra e como é que atende as crianças? Então, hoje o planejamento é de construção para ali. A gente tem outros planejamentos feitos através de cadastramento em sistemas do governo federal para receber outras escolas. Mas é isso que a gente costuma seguir, é um planejamento básico de visita às unidades, elencar preços, serviços, ordem de prioridade, licitar todos eles e usando os containers temporariamente enquanto licita e devolve as crianças para a escola. Foi assim na creche João Rodrigues, está sendo assim agora no CIEP, que está retornando às aulas amanhã, está sendo assim no Saúl também, que a gente teve ampliação. Ali não usamos containers, usamos anexos. Então é o trâmite, a gente vai reformando, entregando os equipamentos à população, mas precisa sempre de uma alternativa para seguir o ano. Agora, para ampliar o atendimento, ampliar a rede, novas unidades, planejamento é só Atafona por enquanto? O planejamento é em cima da realidade, né? Hoje a realidade mostra uma necessidade grande em Gruçaí também. Você vê que Gruçaí, sem contar o quinto, né, que é muito extenso, e se você for considerar a unidade do quinto distrito, é quase que metade da rede.
Mas aqui mais para Pedra, como o pessoal gosta de dizer, Gruçaí talvez seja o distrito em que a gente tem mais escolas. Mas hoje é o distrito que a gente tem a maior fila de espera. De uma forma que eu, enquanto concursado, porque a gente comentou aqui que eu atuei como secretário de 18 a 22. Mas em 17 eu estava lá como coordenador, e de 11 a 16 eu estava lá com matrícula, não na Secretaria de Educação, mas em escola. Então conheço essa rede desde 2011. E eu nunca vi a fila de espera se formar como está se formando agora. Obviamente é um efeito do complexo portuário, do avanço que está tendo. Ali em Gruçaí a gente tem alunos maranhenses, paraenses, então a demanda sempre aumenta. Então a realidade é que vai dizer isso. Hoje eu posso dizer com segurança que Gruçaí é um candidato também, no caso da gente construir mais escolas, de receber uma unidade. Essa realidade do paraense, eu fiz uma matéria sobre isso em 2012, como que os sotaques se misturavam dentro das... Eu estava como inspetor de aluno, estava dentro eu sou inspetor de aluno lá concursado, você sabe disso. Eu estava dentro da escola e já estava no jornalismo. Eu aproveitei as duas vertentes, fiz uma matéria sobre isso lá naquela época, né? Mas a realidade o Porto é uma realidade que não volta. Mas vamos continuar o assunto aqui, além dos comentários. Vamos abrir um pouquinho a atuação da educação. Vamos para o transporte universitário agora, que está num período de cadastro e de recadastramento, que está se iniciando hoje. Qual é o panorama, Daniel? Hoje em dia, eu sou da época em que existia ainda a Campus Tour e a gente pegava ali o Vale Transporte, tinha uma facilidade enorme, que hoje a gente percebe isso, né, do transporte com a Campus Tour, que a gente não tem mais esse transporte intermunicipal. A prefeitura adaptou, tem contrato com a empresa. Hoje, quantos são os atendidos? Quantos podem se inscrever? Quais são os critérios para quem pode ou não ter acesso a esse serviço? É bacana você mencionar esse assunto, porque ele fortalece o que a gente vem falando, né? Quando eu deixei a secretaria, eram cerca de 12 ônibus fazendo transporte universitário nesse contrato. Retornando agora, eu encontrei 20 ônibus. Nós temos aí mais de 1.100 estudantes universitários cadastrados no programa do transporte, manhã, tarde e noite. Então hoje a gente tem 20 ônibus que estão dando conta de atender nesses 3 turnos. Foi a época também uma luta dos estudantes pedindo esse transporte à tarde, a gente foi ampliando aos poucos. Eu me lembro claramente quando retornamos, à época a prefeita Carla Machado retornou e a gente retornou com poucas rotas, poucas linhas. Eu fui à rodoviária, que era o ponto de embarque, conversar com os estudantes, que a gente iria avançar progressivamente. E hoje estamos aí com mais de 1.000 alunos atendidos no transporte e 20 carros fazendo esse serviço. Como você falou, a gente começou segunda-feira um serviço de recadastramento e a gente vai organizando a demanda. O contrato ainda tem a possibilidade de um aditivo de mais alguns carros, por enquanto ainda não foi necessário, mas hoje é um programa que atende quase que a totalidade. É muito difícil a gente ter um aluno que esteja apto ao benefício e não ter o acesso ao transporte. Agora, se eu, enquanto comunicador, recebo demanda, imagino você, enquanto secretário, em relação a isso, né? Então, eu recebi mensagens, por exemplo, de pessoas que reclamam desse modelo que está acontecendo de baldeação ali em Degredo, uma parada também ali na UENF. Vocês recebem essas demandas também? Tem algum coordenador, alguém que esteja atuando para tentar ajustar isso, diminuir esse impacto para que o aluno não perca o horário de chegada? Sim, a gente tem uma coordenadora do setor, tanto de transporte quanto bolsa, que é a Isabela. Até saudar aqui a Isabela, o trabalho que ela faz. E a gente tem um contato muito direto com o gerente operacional da empresa. A gente não tem uma reunião rotineira para cuidar disso, mas a gente vai ajustando conforme a demanda dos estudantes. Agora, esse é um problema clássico, né, do atendimento público. Eu costumo dizer que política pública não anda para trás, os números estão aí. E quanto mais a gente universaliza, menos dá para particularizar. A gente tem um pouquinho dessa situação também com o transporte escolar, da educação básica. Cada pai quer que o ônibus pare na sua casa, né? E a gente não consegue atender assim, porque senão não chega na escola, são muitos alunos atendidos. Então a gente encara essas insatisfações como naturais e culturais também, e o que a gente faz é tentar dar racionalidade.
Está sempre de escuta ativa, ver quais são aquelas sugestões que têm racionalidade, têm sentido, objetividade, tentar adequar de acordo com a demanda deles. Vou voltar um pouquinho e falar Fique à sobre vontade. estrutura, já que você citou aí a questão de realidades pessoais, e a gente acaba ouvindo também, porque as pessoas vêm buscar a gente para tentar de alguma forma chegar até o poder público. A imprensa tem esse papel de ponte, né? Sim. Você citou Gruçaí como uma localidade que precisa de uma unidade. Eu tenho ouvido muita gente também da região de Chapéu de Sol. Sim. Até a Câmara discutia recentemente um posto de saúde lá para aquela Sim. localidade, e saúde chega, educação tem que chegar também. Tá no radar de vocês? A gente tem feito esse mapeamento. Existe até, inclusive, um cadastro de um recebimento de verba federal que foi listado lá, mas de posse dessa informação, eu já pedi ao setor de supervisão que fizesse o levantamento dos alunos matriculados que residem naquela localidade. Então, como eu falei anteriormente, o que vai definir a expansão e aonde a gente vai implementar é a demanda e a realidade. Até mencionar sobre Chapéu do Sol que agora, nesses últimos dias aí do meu retorno, a gente conseguiu atender também uma demanda muito pedida, que é o transporte escolar dos alunos que moram em Chapéu do Sol, que estudam em Atafona, ali no Amália. Você conhece bem essa realidade que você conhece ali. E é muito interessante contar essa história para você, porque a demanda chegou, a gente fez um ajuste, conseguiu atender com a frota existente, e alguns dias depois eu recebi a mensagem de uma mãe de aluno e moradora de Atafona me perguntando: poxa, você colocou ônibus Chapéu de Sol? E eu tô satisfeito, né, com a expansão da política. Eu falei: poxa, coloquei sim, colocamos sim. Ela falou: pô, me quebrou, eu sou motorista de van. Então os interesses da população são conflitantes também. É claro que o poder público tem que sempre chegar em todos os espaços e não se preocupar tanto assim com essa demanda individualista, mas, né, tem sempre os dois lados da moeda. O Chapéu do Sol foi atendido agora com o transporte, que a gente tem muitos alunos do Amália ali, e havendo essa necessidade, vai entrar também na lista de planejamento. Lógico que, só para fazer um adendo, Arnaldo, para não dizer, o secretário falou que vai construir, é lógico que a construção de uma escola, ela não é uma ação ordinária, que você vê todo mês, todo dia, né? Então, é dizer que a gente está mapeando, estudando e vendo quais são as possibilidades. Agora, em relação aos servidores, Daniel, a gente está vendo aqui em Campos, por exemplo, os profissionais de educação, enfim, recebendo piso retroativo a janeiro, com ajustes. Qual é a realidade do servidor da rede de educação em São João da Barra? O piso já está todo ajustado? Tem alguma pendência ainda? Qual o panorama geral? São João da Barra tem um panorama bacana, né? A gente teve, nos últimos anos aí, sequentes reajustes que colocaram o servidor num patamar de piso. Agora, em janeiro desse ano, quando a gente alcançou, o piso aumentou um pouquinho, mas já houve também uma ação aí, primeiro, né, de consulta, de controle interno, procuradoria, para que isso fosse reajustado retroativamente, para que a gente tivesse dentro desse piso que reza a esfera federal. A situação do servidor é essa, tá dentro do piso, vem de alguns anos de reajuste, pagamento em dia. Existe uma demanda muito latente, que é a demanda de um plano de cargo e salário específico, com a qual eu falo com muita tranquilidade, porque a negociação que está à mesa, ela iniciou sobre iniciativa da base governista. Então, o próprio governo começou os estudos, a comissão, e chamou os professores, também o sindicato. Nesses 3 anos que eu fiquei afastado, as negociações foram acontecendo. Tivemos aí reuniões entre sindicato, representação dos professores, procuradoria, educação, até a própria prefeita Carla Capucci participou de uma dessas reuniões. E agora eu estou tomando pé disso também e vendo como é que a gente pode acertar as demandas da categoria e também as restrições orçamentárias, né, do governo. A gente recebeu um ofício do sindicato solicitando uma reunião, respondemos formalmente, pontuando algumas coisas que precisavam ser acertadas por parte do sindicato com relação ao último encontro que teve.
mas falamos também informalmente sobre uma possibilidade de reunião na semana de 10 a 14 de agosto, né? Então, assim, a gente está também no sentido de, como sempre foi, abrir gabinete, chamar para conversar, tentar ver o que pode ser feito. Hoje, eu vejo que essa é a demanda mais latente dos servidores. Me parece que são só 4 municípios no estado do Rio de Janeiro que ainda não tem esse plano próprio para educação. Obviamente, São João da Barra gostaria muito de ter. Obviamente, eu gostaria muito de ser o secretário que participa dessa implementação. Tenho certeza que a prefeita Carla também adoraria assinar isso. Mas a gente precisa fazer um estudo e ver o que é viável, porque a gente tem aí, como a gente falou, o crescente dos alunos, o crescente das escolas leva também ao crescente de professores. Questão da educação especial, mediação, todo dia um aluno novo, eles têm que ter o direito garantido. A gente tem alguns colegas que já deram entrada na aposentadoria, mas ainda não aposentaram, então não sai da folha de pessoal. Então a gente precisa avançar sem perder a capacidade de sustentar a estrutura existente. E isso está também em estudo. Apontaria, embora estando hoje pelo governo, não sendo mais servidor municipal, penso que acertaria em falar que hoje, para a categoria, essa é a demanda mais urgente. Agora, você traz um ingrediente aí para esse cálculo complexo do poder público, que eu sempre falo que é muito complexo, em relação à folha salarial tá alta, mas precisa de mais gente para suprir Sim. a demanda. Essa é a complexidade das prefeituras Sim. país afora. Sim. No caso de São João da Barra, com esse aumento da rede, há uma expectativa também de concurso público, Daniel? Eu sei que quem anuncia concurso é prefeito, Sim. Não quero aqui te colocar em má situação, mas você pode me dizer se tem estudo ou não para a abertura de concurso. Sim. Eu retornei agora em abril, né? E aí já cheguei, entre os vários desafios que eu encontrei, um deles foi um processo seletivo vencendo em 30 de junho. E aí a iminência de ficar sem vários profissionais no meio do ano letivo. Com a sensibilidade da prefeita, de procuradoria, a gente conseguiu estender até o fim do ano, para pelo menos finalizar o ano letivo. Mas a gente entende que precisa, pelo menos, se debruçar sobre a questão do concurso. Como você bem falou, quem anuncia é a prefeita, mas cabe ao secretário fazer o trabalho técnico. E assim que eu cheguei, eu fiz uma CI para RH, supervisão, coordenação pedagógica, pedindo carências reais, porque algumas carências são temporárias, né? Por exemplo, você falou que você faz parte do grupo. Tem a carência lá da falta que você faz, mas ela não é real, ela é temporária, porque até que você escolha não fazer mais parte, então tem essa coisa de carência real temporária. A gente pediu o levantamento de carência real, também pedimos o apontamento de criação de novos cargos, isso está sendo estudado, apontado, essa necessidade vai chegar da minha equipe para mim, chegando, eu vou provocar o controle interno para que seja feito um estudo de impacto financeiro. E aí, de posse disso, eu vou conversar com a prefeita, porque é para isso que a gente está ali, para levar para ela não só as demandas, mas as realidades e possibilidades de decisão que podem ser tomadas, né? É muito ruim você ser um prefeito e a sua equipe trazer só o problema. Olha, precisa disso aqui. Beleza, mas quais são os caminhos? Por onde a gente pode ir? Então a gente faz essa parte de tentar dar o máximo de informação possível a ela para que ela possa tomar a decisão mais respaldada possível. Então isso hoje, esse ano ainda? Esse ano ainda sai o estudo e esse ano ainda vai ser discutido. E aí a gente vai ver o que se consegue fazer esse ano, se fica para o próximo, se não vai fazer, se vai fazer. Então logo ela tem uma decisão, ela vai anunciar. Como você mesmo falou, pertence a ela. Mas o trabalho de levantamento de dados, de realidade, ele está em curso. E assim que ele tiver finalizado, ele vai ser entregue ao gabinete para apreciação. Daniel, vamos concluir o nosso bate-papo. Já estouramos um pouquinho o tempo, mas o assunto é interessante. Mas temos que falar também sobre a questão do cartão universitário, programa de apoio e de bolsa universitária em São João da Barra. Recentemente pipocou um vídeo nas redes sociais, e sempre acontece, questionando a questão da transparência, da divulgação de dados relativos aos beneficiários desse programa. Sim. Um outro questionamento que
de quase que 6 em 6 meses acontecem em relação à abertura de novas vagas. Estamos nesse período também de abertura de novas vagas. Como já estouramos o tempo, vou botar tudo numa pergunta só. Como você avalia, desde a sua volta, como nas passagens anteriores, a gestão dos programas de concessão de bolsas? Como você recebe essas críticas de falta de transparência e se há possibilidade de abertura de novas vagas em pouco tempo, já para esse segundo semestre de 2025? Sim, vamos lá. Como que eu avalio o programa? À luz da lei, da LDB, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, eu avalio entendendo que São João da Barra está sempre à frente. Porque a legislação diz que a responsabilidade do município com a educação é com a educação infantil e fundamental. Uhum. Então, um programa dessa robustez, hoje nós temos com esse último edital mais de 600 pessoas contempladas. Um programa dessa robustez implantado pelo município é um programa de vanguarda. Eu vejo com muito otimismo e com muita alegria enquanto município. A questão das críticas com relação à transparência, eu estou aqui, o grupo está aqui, a gente está aqui para aplicar a lei. Se a lei determinar que tem que ser público, vai ser público. Se a lei determinar que tem que proteger, a gente vai proteger. Concordar com a lei, discordar da lei, isso pertence à democracia. Você citou aqui o papel da imprensa na questão democrática. A questão de opinião, isso pertence à democracia. Então, a gente está ali para executar aquilo que for determinado legalmente. E com relação às críticas, eu já volto um pouco mais calejado com isso também. Acho que precisaria de um programa inteiro para falar de cartão universitário. O edital ele foi posto. Para tentar ser objetivo, Arnaldo, eu vejo a questão das críticas como parte de um elemento cultural. Em alguns aspectos brasileiro, em alguns aspectos sanjoanense. Então, assim, grande parte das pessoas que se inscreveu no programa e grande parte das pessoas que opinam sobre ele não leram o edital. Tem alunos que não conseguiram contemplar a bolsa. Se me permite explicar isso aqui um pouquinho, o edital ele pede uma primeira fase documental e existe uma fase de recurso. Só que, por exemplo, na primeira fase, quando você deixou de entregar algum documento, isso está posto na redação. O recurso não é para completar o documento. O recurso é para explicar por que faltou. Por exemplo, para não citar nome de ninguém, o candidato Daniel entregou os documentos faltando a identidade. Se ele abre o recurso e entrega a identidade, ele está eliminado porque ele não teve o zelo de fazê-lo no período correto. Ele tem que abrir o recurso e, por exemplo, dizer, olha, fui assaltado no dia tal, tá aqui o boletim de ocorrência, não tenho o documento, por isso não entreguei. Ele tem que justificar a falta. Então, muitas pessoas não entenderam por que completaram o documento e não conseguiram. Aí já vai falar que é isso, que é aquilo outro, mas está tudo posto ali na leitura, né? Documental. Muitas pessoas completaram toda a documentação, toda a comprovação de moradia, mas ficaram fora das vagas, que foi uma inovação esse ano. A gente pré-definiu vagas e, como sempre, a Prefeitura de São João da Barra, fazendo sempre a mais, ao final ampliou vagas. Então, assim, tá tudo posto. Como a gente falava aqui mais cedo, quando eu entro enquanto secretário, com esse edital especificamente em andamento, eu posso achar ele certo, errado, bonito, feio, justo, injusto, mas não há ali nenhuma inconstitucionalidade. Então não há nenhum motivo legal para que eu cancele aquele edital e inicie outro com ele em andamento. Certo? Então, eu não gosto, eu não concordo. Novamente, isso é do jogo democrático. Agora, não houve ali nenhuma inconstitucionalidade. Com relação ao trabalho que é desenvolvido na Secretaria de Educação, eu estou absolutamente tranquilo. A gente está aplicando a lei. Agora também a gente está revisando aqueles que já têm o benefício, tentando entender, passando um novo olhar. Se tiver que suspender o benefício, a gente vai suspender, porque a lei prevê isso, né, que pode ser revisto a qualquer tempo. Então eu estou absolutamente tranquilo, porque eu estou ali, assim como a prefeita também, a equipe também, para aplicar a lei e executar conforme está previsto. A questão das críticas, disso, daquilo, eu vejo como cultural. Há muita opinião, muita informação, mas infelizmente há pouca predisposição a um debate intelectualmente aberto. Muitas das pessoas que vêm debater sobre esse assunto não querem concordar com você,
nem se você provar A mais B. Então a gente está sempre aberto para debater honestamente, conversar sobre tudo, mas tem que ter um pouco de desejo de escutar o outro lado também. Ser secretário e ser prefeito é uma tarefa difícil, as pessoas acham que é só bonança. Cria-se também uma narrativa de que todo mundo que entra na política é para fazer o errado, é para fazer o mal feito, é para fazer torto, e a gente está ali com os órgãos de controle em cima, de fiscalização. Esse processo mesmo já foi caso até de mandato de segurança que o Ministério Público negou. Então, assim, está tudo à disposição do judiciário, aquilo que tem que estar à disposição da população está, cada candidato pode requerer via protocolo. Então a gente está absolutamente tranquilo, porque a gente, veja que contraditório, a gente faz um programa de vanguarda e no fim a gente é martirizado por isso. Mas a gente entende que isso também faz parte do jogo político, faz parte do cargo público. Muitas vezes as questões passam do tom, mas a gente tem que olhar para a positividade. O povo é nosso e a gente tem nosso da população inteira. E a gente tem que cuidar do povo, e eu, assim como a prefeita também tem certeza, nós estamos aqui para cuidar do povo. E em relação a novas vagas, tem possibilidade para esse semestre? Para esse segundo semestre agora, eu acredito que não. É possível que a gente abra para o primeiro semestre do ano que vem, mas isso também vai depender de conversa com a Secretaria de Fazenda, com orçamento, né? Porque tem as obras de educação básica, tem que caber tudo. Hoje, repito, hoje nós já concedemos bolsa a 680 estudantes e isso é uma parte significativa de orçamento, né? Então a gente tem que equilibrar e não esquecer daquilo que é a obrigatoriedade, que é infantil fundamental. Podendo avançar, a gente vai avançar. Obviamente, assim como forem formando os desistentes, a gente vai abrindo novas vagas. Em relação à contrapartida, Daniel, quem é beneficiário acaba sendo também tendo um compromisso com o município. Eu vou falar da minha época, né, lá que eu fui bolsista, essa contrapartida corria um pouco solto, né? Tô falando aí, eu terminei a faculdade em 2010, 2009, 2010. Aquela época, o programa falava que se houvesse necessidade do município, a gente tinha que estar à disposição para entregar uma contrapartida. Hoje o texto mudou, a redação é outra? Sim, o texto mudou. Eu não vou te dizer que especificamente ipsiliter qual que é, mas a gente tem mais uma perspectiva assim, de uma contribuição intelectual, de um projeto, que, como você falou, não dá para a gente colocar alguma coisa, não cobrar, não executar. Então isso é algo também que está sendo sempre pensado. Ele hoje não é que tenha flexibilização, mas não é interesse de parte nenhuma que a gente elabore um acordo e que uma das partes não possa cumprir e que outra das partes não possa cobrar. Então a gente vem buscando alternativas de que esses estudantes que estão recebendo uma educação possam dar uma contribuição intelectual para o município, seja num projeto, em alguma coisa. Ela tem um pouco mais dessa abertura. Daniel, como você mesmo disse há pouco, só esse assunto daria um outro programa, mas nosso tempo já estourou, a gente deixa aqui o convite aberto para uma próxima oportunidade e agradeço você mais uma vez. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, o tempo passou voando, queria falar muito mais, é um prazer estar aqui contigo, quero dizer publicamente o quanto eu respeito o trabalho da imprensa, o quanto eu respeito o seu trabalho. Obrigado. Acho digna e necessária a sua luta, a luta da categoria. E para mim é sempre um prazer ser convidado, tá? A gente está à disposição também. Obrigado, Daniel. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.